Em nome do Pai que me criou, e em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para a minha alma e abençoa a mãe para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Meditação do tema do dia 2 de dezembro, volume 2, capítulo 32 e 33. Volume 2, trecho 32. Jesus lhe faz ver as ofensas que recebe. Esta manhã passei-a muito angustiada pela vista das tantas ofensas que faziam os homens, especialmente por certas desonestidades horrendas. Quanta pena dava a Jesus a perda das almas, muito mais a de um menino recém-nascido que queriam matar sem administrar-lhe o santo batismo. Parece-me que este pecado pesa tanto na balança da justiça divina, que é dos que mais clamam vingança diante de Deus. Porém, muito frequentemente se renovam essas cenas dolorosas. Meu docíssimo Jesus estava tão aflito que dava piedade. Vendo-o em tal estado, não me atrevi a lhe dizer nada. E Jesus só me disse: Minha filha, une teus sofrimentos com os meus, tuas orações às minhas. Assim, diante da majestade de Deus, são mais aceitáveis e aparecem não como coisas tuas, senão como obras minhas. Depois continuou a fazer-se ver outras vezes, mas sempre em silêncio. Seja sempre bendito o Senhor. Da mesma forma que Jesus mostrava as desonestidades e essas ofensas contra, né, esse bebê recém-nascido, que causa muita dor para Jesus, da mesma forma também nós vemos, né, constantemente, principalmente no YouTube, né, a quantidade de ofensas que estão sendo dirigidas a Jesus hoje, né, nesses tempos que nós estamos vivendo, e muitas vezes nós tomamos conhecimento através desses vídeos que são colocados no nosso grupo para que nós possamos, ao assistir, fazermos também essa companhia para Jesus, que Ele tanto necessita, porque Ele sofre muito. É muita ofensa contra Ele. Eu tenho assistido uma série com meu marido, né, só para poder fazer reparação, porque por mim eu não assistiria. Tanta ofensa que tem ali naquele filme contra Deus. Né, uma das cenas do filme foi uma família, né, que o filho do casal assassinou uma pessoa e o pai encobriu e depois mentiu para a polícia, que não sabia de nada, encobrindo o que o filho tinha feito de errado, e o filho também não assumiu, quase que o irmão dele foi preso no lugar dele, porque a suspeita caiu sobre o irmão dele. E a cena, né, que ofendeu a Deus, que me doeu o coração, foi mostrar, né, pela primeira vez eu vi nesses filmes americanos, a pessoa comungando no filme, porque na maioria das vezes mostra o filme a igreja evangélica, mas nessa vez mostrou uma igreja católica e
o, o homem, né, o pai da família, comungando, bebendo o sangue de Jesus, né, em pecado mortal, né, porque estava mentindo, né, estava encobrindo um assassinato, né, tinha jogado o corpo da pessoa que morreu num buraco, né, então ele participou, né, daquela maldade, daquela ofensa contra Deus. E aí eu fiquei fazendo companhia para Jesus, né, vendo ali aquela situação, daquele filme que mostra uma realidade, né? Quantas pessoas estão comungando em pecado mortal hoje em dia, né? Estão, né, ofendendo em dobro Jesus, porque elas têm consciência, elas sabem, né, que elas não deveriam estar ali, recebendo Jesus com o coração impuro. E então, esses tipos de ofensa e outras mais, né, que nós temos acompanhado nas redes sociais, no YouTube principalmente, né, nos trazem essas realidades que Jesus mostrava para Luísa já naquele tempo, porque ela não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha celular, não tinha nada. Então ela precisava estar ciente, né, do que estava acontecendo para poder unir o sofrimento dela, né, de ver aquilo com o sofrimento de Jesus, porque o sofrimento maior é o dele, ele que está recebendo aquelas ofensas, ele que está sofrendo. Nós só fazemos companhia para ele, porque nós, né, compreendemos que aquilo está errado. Mas quantas pessoas veem aquele filme, aquelas cenas e não sentem nada, não acham, não pensam em nada, né? E muitos até capazes até de concordar, de achar bonito estar indo na igreja, né? Depois do que aconteceu. E nós não, nós sabemos que aquilo ali, aquela cena ali, não está certo. Não é o que Jesus quer da criatura. Ele quer um arrependimento, né? Ele quer que a pessoa, ao ir à igreja, recebê-lo, esteja com o coração purificado, tenha se confessado, tenha arrependido sinceramente, né? Para poder aquela, né, Eucaristia que ela está recebendo ser o remédio que vai curar, né, aquela ferida que causou na alma dela aquele pecado que ela cometeu. E, e a pergunta, né, desse tema é: na divina vontade, nós substituímos Jesus ou é Jesus que nos substitui? Né, nós não substituímos Jesus, nós apenas fazemos companhia para Ele, né, no momento em que Ele está sofrendo, para que Ele não sofra sozinho. Quando nós vemos essas ofensas feitas contra Ele, nós compreendemos, né? E por compreender, nós estamos como Jesus, quando estava no Getsemane, estava ali sofrendo e recebendo, né, a dor, a morte de cada pecado, de cada criatura que já existiu e que existia e que existiria até a última criatura na face da terra. Então ele estava ali sofrendo a dor sozinho, porque os discípulos estavam dormindo. Não tinha ninguém ali para fazer companhia a ele, né, a não ser as almas que vivem na divina vontade. Então é esse tipo de companhia que ele quer, né, de almas ali que estejam ali compreendendo a dor dele, compreendendo por que que ele suou sangue, né, por que que ele deu a vida dele, né, por amor às criaturas, por amor às almas, por querer salvá-las, por querer trazer de volta, né, a,
a união com Deus, né? A amizade com Deus. Por isso ele estava ali, sofrendo. E os filhos da divina vontade são aqueles que compreendem tudo isso e fazem companhia para Jesus, que não estão dormindo, porque não sabem o que está acontecendo ali. Os discípulos não faziam a menor ideia do que Jesus estava sofrendo ali. Por isso eles dormiram, porque eles não estavam sofrendo junto com Jesus. Se eles estivessem vivendo na divina vontade, eles com certeza não dormiriam, estariam ali, do lado de Jesus, chorando e sofrendo junto com ele. E é isso que ele quer dos filhos da divina vontade, companhia para ele nessa dor, não só desse pecado, dessa desonestidade, e é que está citando aqui, nem desta outra ofensa, né, de matar um recém-nascido sem dar a ele o direito de ser batizado, né? Hoje em dia tem lugares que permitem o aborto, né? Que não é aborto, mas é um assassinato mesmo da criança depois que nasce, porque a mãe não quer a criança. Então eles assassinam a criança sem abortar. Isso é um sofrimento muito grande para Jesus, não porque, né, como foi falado na meditação da Aline, não por causa daquela alma, daquela criança, porque ela é uma alma vítima e certamente vai para o céu, mas por causa da alma daqueles que estão cometendo aquele pecado, daqueles que estão permitindo através de lei que isso aconteça, daqueles que acham que isso é o certo de se fazer. Então eles estão cometendo um pecado muito grave, porque eles estão tirando a vida de uma criatura de Deus, que só Ele tem o direito de fazer isso, de tirar a vida, porque é Ele que é o dono da vida. E essas pessoas, por ganância, por egoísmo, né, por uma mãe que não quer criar um filho sozinha, talvez, né, dá essa autorização para fazerem isso com o próprio filho, e isso pode ser a causa da condenação dela eterna. E Jesus não quer isso, Jesus quer salvar todas as almas. Por isso ele sofre tanto. Por isso ele quer a companhia daqueles que compreendem para ficar junto com ele, né? E pedindo perdão por esses que estão cometendo esse pecado. Nós estamos não fazendo com que essas almas sejam perdoadas, como a Aline disse, né? Porque nós não temos esse poder, né? Só Deus que tem o poder de perdoar, porque é Ele que conhece o fundo do coração, a intenção verdadeira de tudo o que acontece no coração de cada criatura. Então nós apenas, né, nos unimos nesse desejo de que essas almas sejam perdoadas. E nós fazemos companhia na dor de Jesus, né? E o perdão é Ele quem vai decidir, dependendo de como essa alma vai, né, continuar a vida dela, né, no desenrolar da vida dela até o último instante da vida dela, ela pode se arrepender daquilo. Então, nós apenas, né, ficamos junto com Jesus nessa dor. Agora, o perdão é Ele que vai, né, cabe a Ele, né, no último instante da vida dessas criaturas, dar ou não o perdão, se houver realmente um arrependimento sincero. Amém. Fiat. Volume 2, trecho 33, efeitos que receberão aqueles que se aproximarem de Luísa. Meu doce Jesus continua a fazer-se ver pouquíssimas vezes
e quase sempre em silêncio. Minha mente se sentia toda confusa e cheia de medo de perder meu único, só e único bem, e por tantas outras coisas que não é necessário dizer aqui. Ó Deus, que pena! Enquanto estava neste estado, assim que se fez ver, parecia que trazia uma luz, e desta luz saíam muitos balões de luz, e Jesus me disse: Tira todo o temor do teu coração. Olha, eu trouxe esse globo de luz para colocar entre você e eu e aqueles que se aproximam de você. Aos que se aproximarem de ti com o coração reto e para fazer-te o bem, esses globitos de luz que saem penetrarão em suas mentes, descerão em seus corações e os encherão de alegria e de graças celestiais, e compreenderão com clareza o que faço em ti. Aqueles que vierem com outras intenções experimentarão o contrário, e por estes globitos de luz ficarão deslumbrados e confundidos. Assim fiquei mais tranquila. Seja tudo para a glória de Deus. Nestes dois trechos que nós estamos meditando hoje, né, Jesus ele está em silêncio. Ele está sofrendo muito. Nem tem muito o que falar, porque a Luísa tinha esse dom de ver Jesus, então só de ver a forma como ele se apresentava, né, muitas vezes coberto de chagas, outras vezes chorando, ela já compreendia, né, o que se passava, né, estava se passando com Jesus. E ele, nesse trecho aqui do volume 33, do volume 2, né, trecho 33, ele está aparecendo pouquíssimas vezes, né, porque ele está castigando a humanidade. Só que ela ainda não sabia nesse trecho, porque ainda é o início, né? Jesus, ele não revelava muitas coisas para ela ainda. E ela estava ainda confusa e cheia de medo, né? E de perder Jesus, porque ela ainda não tinha recebido o dom da divina vontade. Ela só estava compreendendo ainda o que é o sofrimento junto com Jesus. E ela tinha perturbações ainda, né? Ela se perturbava com muitas coisas, principalmente com o fato de estar sendo conhecida, né? Dela estar recebendo constantemente a visita dos sacerdotes, né? Da família estar ainda buscando médico, visitando a casa dela para poder descobrir o que ela tinha, né? Ela estava passando, né, por mortificações que ela tinha que ficar sem comer, né, coisas que Jesus estava provocando nela, né, para a purificação da alma dela, para receber o dom da divina vontade. Então, Jesus, ele sabia de tudo isso, ele compreendia, né, tudo isso que ela estava passando. Então, ele fez com que ela compreendesse, para ela poder tirar todo o temor do coração dela, todo o medo, todo o receio de que as pessoas pudessem pensar alguma coisa dela, né? Porque ela ainda não estava compreendendo o que Jesus queria dela. Então ele fez ela entender que ele ia iluminar a mente das pessoas que se aproximassem dela, né? Que esses globitos de luz, né, são globinhos de luz, né, que são os, os orvalhos benéficos, né, digamos assim, né, que iam cair, né, sobre a mente das pessoas que se aproximassem dela. Mas eu entendo assim, de uma forma mais profunda, né, para nós hoje.
né, que já estamos num volume mais adiantado, que já compreendemos, né, que tudo isso era para ela poder receber o dom da divina vontade, nós compreendemos que o fato das pessoas se aproximarem de Luísa quer dizer das pessoas se aproximarem do livro do céu, porque hoje muitas pessoas têm acesso a esses livros, né? Principalmente porque tem um PDF, né? Qualquer pessoa pode baixar e começar a ler esses livros, mas se a pessoa não tiver assim, ela não tiver o chamado, né, para viver essa santidade, se não for algo que seja da vontade de Deus, né, que a pessoa queira viver, né, essa santidade, que ela não vai compreender, ela não vai, ela vai até receber uma iluminação, vai ler o livro, vai achar bonito, mas vai tomar como uma devoção, não vai compreender o que realmente significa, né, voltar à ordem, o que realmente significa viver a vontade divina, né, e todas essas luzes que nós recebemos, né, ao meditarmos, ao nos aprofundarmos o máximo que nós podemos em cada trecho do Livro do Céu, como nós fazemos aqui no nosso grupo, no nosso canal. Então, as pessoas que se aproximarem com intenção de própria, né, de um benefício próprio, que elas pegarem esse livro em mão, ou mesmo ouvindo, né, no YouTube, né, as aulas, tudo que é, né, trazido de luz, de entendimento sobre a divina vontade, mas a pessoa, ela querer se aproximar, querer entrar para o grupo, mas para poder receber algo para ela, que ela está precisando naquele momento, né, como uma graça muito grande que ela está necessitando naquele momento. Ela não vai compreender. Ela vai até ficar deslumbrada, né? Mas ela vai ficar confundida. Ela não vai penetrar no que realmente o que realmente significa viver na divina vontade. E vai ficar, né, só nos giros da alma, vai ficar só meditando nas 24 horas da paixão e vai tomar como uma devoção e vai achar lindo, maravilhoso, mas não vai receber o dom da divina vontade. Não vai querer, não vai entender que é necessário consagrar a vontade, dar a sua vontade humana para se unir à vontade divina e formar uma só, que é a vontade de Deus, e viver essa vontade. Ela vai, né, ficar parada só na contemplação, vai ficar deslumbrada, vai achar lindo, mas não vai se aprofundar. E não vai compreender com clareza o que ele fez com a Luísa e o que ele quer fazer com as almas que compreenderem e desejarem, né, com a reta intenção de fazer tudo por Jesus, com Jesus e em Jesus. E é muito triste saber, né, que muitos vão ter esses livros em mãos e não vão compreender, né? E então a gente volta para o primeiro trecho, né, fazendo companhia para Jesus nessa dor dele, de ver que ele, né, escreveu 33 volumes junto com Luísa, né, falando sobre esse reino dele no coração das criaturas e as criaturas não desejarem, né, não entenderem, ficarem confusos e, e não, né, tomarem a decisão por não compreender, por não receber a compreensão, né, e não querer corresponder.
a esse chamado porque elas têm interesses próprios. É só por isso. Eu entendo que é só por isso, porque é preciso, eu, né, posso falar por mim, quando eu tomei em mãos o conhecimento, o livro do céu e comecei a meditar, eu não tinha nenhum interesse próprio, eu não estava passando por nenhuma situação, né, de que eu estava querendo alcançar alguma graça. Foi algo assim, que inexplicável, foi algo que, que eu acredito que seja mesmo pela vontade dele, porque foi de uma forma que não é explicada, né, humanamente. E eu sei de pessoas que se interessaram, que ficaram encantadas, mas que pararam, né, no início ainda da caminhada, porque tinham interesses próprios, porque tinham a necessidade de alcançar uma graça muito grande, achando que esse livro é para isso, mas não é, não é. Jesus deixou esses escritos para que a criatura queira viver a vontade divina e se sacrificar pelas almas, morrer para si mesma, esquecer de si, para fazer para os outros como ele, doando-se por amor às almas. E é por isso então que eu acredito que muitos, quando têm em mãos esses escritos, né, por não compreenderem, e ao, né, ser revelado para eles as verdades do livro do céu, ficam confusos, e não recebem esse dom, ficam apenas lendo como um livro devocionário, como muitos outros que existem, né? Que são bons também, mas são da santidade humana, né? São para méritos próprios, né? Para conseguir, né, a salvação da sua própria alma, enquanto o livro do céu é para a salvação de todas as almas, né? Para um bem universal. Amém. Fiat.